Sejam bem-vindos nessa série do Propósito Flix. E hoje vamos iniciar aqui o capítulo 3 dessa primeira temporada. E o tema da mensagem de hoje é 3 níveis de propósito. Que você seja poderosamente abençoada neste domingo. E hoje Deus tem algo poderoso para o seu coração. Então nós vamos aguardar aqui alguns segundos, pelo menos aqui um minutinho, para o pessoal ir se conectando. E vamos compartilhar a live então. Então vamos lá, vamos compartilhar a live com o pessoal. Vai ser um momento muito abençoador. Vamos lá, vamos encaminhando aqui. Vamos lá. Deixa eu ir encaminhando aqui para o pessoal. Que maravilhoso esse momento com Deus. Vamos lá. Deixa eu ir encaminhando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Que momento maravilhoso. Vamos lá, deixa eu ir encaminhando aqui. Pronto, vamos lá. Enviei aqui. Que Deus abençoe vocês. Vai ser maravilhosa essa live de hoje. Vamos aguardar o pessoal ir se conectando. Enquanto isso, nós vamos fazer uma oração aqui, tá bom? Então você que está aí, com família, com os filhos, sobrinho, neto, vocês estão com os familiares aí, vamos orar. Vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos essa mensagem de hoje. E o texto dessa mensagem de hoje é: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, Pai, fale com cada coração. Que o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso que vai tocar profundamente em cada pessoa nessa live. Deus, que caia por terra todos os inimigos, todos os adversários. Pai querido, tudo aquilo que o inimigo intentou já caiu por terra. E já no início dessa live eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Hoje é domingo, amanhã será um dia de provisão. Tudo aquilo que você passou os últimos dias preocupada, amanhã virá a solução de Deus. Aleluia. Vai ser profética essa live de hoje. E nós vamos aprender, Pai, de uma forma tão profunda com o Senhor, os níveis de propósito e os benefícios que eles trazem. Deus, queremos declarar a Tua glória neste lugar. Abrimos mão do nosso eu, abrimos mão de tudo aquilo, Pai, que não Te agrada, e que o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso desta live, em nome de Jesus. Amém. Bom, amém. Bom, gente, vamos lá então. Ultimamente o Instagram não está entregando a live aí. Deixa eu só fixar o comentário aqui do Pix, caso você queira contribuir, tá? E se você está assistindo aí pelo YouTube, você pode ver na descrição o Pix para contribuir, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui nesta série, nesse capítulo 3 hoje, os 3 níveis de propósito, tá? Vamos classificar aqui, ó, fraco, médio e forte, tá? Então, vamos colocar aqui 3 níveis de propósito: o fraco, o médio e o forte. O fraco, ele atinge aquilo que é para você, tá bom? Então, o fraco é para mim, tá bom? O médio, ele atinge o meu próximo, quando é para o meu próximo também. E o forte, vamos classificar assim, quando ele é para Deus, tá? Então, os 3 são uma bênção, tá? Não é que, porque ele é fraco, porque é só para mim, então eu sou egoísta. Não. O que eu quero deixar bem claro: os 3 níveis de propósito,
Isso, na verdade, eu vou dizer aqui para vocês, são níveis de consciência que você vai atingindo na vida. E você hoje, através dessa mensagem, você vai adquirir um nível de consciência maior para que você possa, talvez, entrar no propósito, porque tem gente que às vezes não está nem num propósito, mas você entrando no propósito, tem pessoas que entram para fazer somente por si mesmas. É errado? Não, não é errado. Mas essa pessoa não tem a consciência de que o nível de propósito dela ainda é fraco. Tá? Aí ela vai adquirindo consciência. Tá? E aí ela adquirindo consciência, ela passa para o próximo nível, que é o nível médio. É o nível que ela já começa a pensar a fazer pelo seu próximo. Tá? E o nível de mais alto nível de consciência. Quando uma pessoa chegou nesse nível aqui, ela já passou por vários processos na vida, ela já passou por muita dor, já superou muita coisa, tá? E esse nível é um nível forte, onde ela faz para Deus. Tá? Então, esses 3 níveis de propósito, tem pessoas que nem entraram ainda. Mas vocês que estão aqui, ou você que vai assistir esse vídeo, está acompanhando pelo YouTube, qual desses 3 você vai estar? Ou você já está? Como que você vai passar para o próximo nível? Qual que é o próximo estágio seu? Então vamos lá. Níveis de propósito fraco para mim. Você fala assim, poxa, eu preciso fazer um propósito aqui, preciso voltar a treinar, cuidar da minha saúde. Por isso que eu falei, não é ruim, mas é um benefício para você. Aí tem pessoas que falam assim, eu preciso voltar a treinar. Eu preciso parar de fumar. E aí tem muitas pessoas que acham que isso é fazer propósito com Deus. Não, com Deus é o 3º nível. Eu estou falando isso aqui e já estou me arrepiando, porque é muito forte essa live de hoje. Essa mensagem hoje aqui, ela vai esclarecer e vai abrir a mente, sabe? O coração das pessoas para entenderem. Porque tem muita gente fazendo para si próprio e não está errado, tá? Não está errado. E tem pessoas aqui que estão achando que estão fazendo para Deus. Tá entendendo isso aqui? Então vamos classificar isso aqui. Então para você. Então você está falando assim, poxa, eu preciso voltar a fazer uma dieta, estou comendo muita besteira. Vou fazer um propósito aqui. Tá errado isso? Claro que não. É uma bênção. Mas não venha falar assim, tem gente que fala assim, vou fazer isso aqui para Deus, né? Porque, não, você não está fazendo para Deus. Tá? Você está fazendo para você. Então por isso que não é errado. Tá tudo certo. É uma bênção você fazer propósitos para si mesmo. Sabe? E aí você começa a pensar agora qual é o propósito que você precisa fazer para si mesmo. Por exemplo, eu postei aqui, acho que foi semana passada, eu gosto de treinar na academia, eu gosto, criei o hábito. Então eu gosto de ir lá, levantar peso, tudo. Mas eu não gosto de fazer cardio. Deixa eu só dar uma ajustada aqui na tela, tá? Eu não gosto de fazer cardio. Então tipo assim, fazer uma caminhada, fazer bike, eu não gosto. Mas eu falei, poxa, eu preciso fazer. Então fiz aquilo ali para honrar o meu propósito. Ou seja, o que você precisa fazer? O que precisa ser feito para você honrar o seu propósito? Tá? Então isso é muito forte. Então tá. Então esse é o nível para mim, para você. Esse é o nível que está aqui. Você vai ser beneficiado? Claro que vai. Então, o propósito fraco, por que eu coloquei fraco? Porque são níveis de espiritualidade, consciência. Corpo, alma e espírito. Mente, tá? Psíquico, emocional. Nós falamos bastante isso na época aí da pandemia. O psíquico, o emocional, o espiritual. Então quando você atinge o nível espiritual, é o mais forte, tá? E tem gente que já está nesse nível aqui. E aí você vai ver que você evoluiu muito com Deus, tá? Então esse é o fraco, fechou? Então vamos pro próximo agora, que é o médio, tá? Mas antes de nós falarmos pro médio aqui, vamos compartilhar essa live enquanto eu bebo uma água aqui. Pega o aviãozinho aqui e encaminha aí para 5 pessoas, tá? E eu vou ler também o texto, antes que eu me esqueça, que eu falei na hora da oração e não li o texto bíblico. Encaminha aí, vamos encaminhar novamente? Vamos lá, tem gente que precisa ouvir essa mensagem de hoje aqui. Vamos lá. Ó, vou enviar aqui para algumas pessoas, tá? Enviei aqui, ó, 3, 2, 1, enviei. Pronto. Então vou fazer a leitura, ó, Gálatas 2:20. E você vai entender que encaixa perfeitamente nessa palavra. Assim, já não sou eu quem vive, tá? Então veja bem.
Não é que é errado você viver para si mesmo, tá? Você está ali honrando a sua saúde e tudo, tá? Vamos lá. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Então veja bem, não é errado, mas quando você começa a viver para Deus, é o último estágio do propósito. E Paulo atingiu esse estágio, então ele estava nos ensinando, ó, já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e deu a si mesmo por mim. Ou seja, quando você chega no último estágio do seu propósito, que é para Deus, você vive pela fé. Então nós vamos falar de fé aqui ainda, tá bom? Então o fraco nós já falamos, agora eu vou falar do médio, tá? Que é para o meu próximo. Jesus fala assim, ó, quem que é o maior do reino dos céus? Quem faz pelo teu próximo. Então esse já é um nível um pouco mais avançado de consciência do propósito, tá? É um nível que você já começa, você já faz por si, tá tudo certo. Por quê, Daniel? Porque para eu amar alguém, o que Jesus fala? Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, são os mandamentos como promessa, não são os mandamentos de Êxodo 20, tá? São os mandamentos como promessa, que Jesus vem e fala, ó, agora eu vos dou um novo mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então para você atingir um nível máximo, fraco, médio, forte, primeiramente você tem que se amar. Por isso que eu falei, é uma bênção, não está errado. Por isso que você tem que cuidar de si mesmo. É igual aquela história do avião. O avião está caindo, né? Acho que vocês lembram muito disso. O avião está caindo. E aí o avião começa a cair e tal. E o que acontece ali? Cai as máscaras de oxigênio. Qual que é o ensinamento que eles dão ali? Primeiro você tem que colocar em si, depois no do lado. Por quê? Porque se você tentar colocar na pessoa do lado primeiro, você pode não ter condições de colocar em você e nem colocar nela. Então, quando você ama a si mesmo, veja bem, gente, não é egoísmo, egocentrismo. Não. É cuidado, autocuidado, amor. É você olhar e falar assim, não, eu preciso me cuidar, eu preciso... Por quê? Porque para você cuidar de alguém, primeiro você tem que estar bem. Para você fazer algo pelo seu próximo, antes você precisa ter para si mesmo. Por exemplo, você só pode abençoar alguém financeiramente se você estiver bem. Entende isso? Ó, é melhor dar do que receber. Vamos lá, esse texto ficou na minha mente a semana inteira e eu gosto muito dele. Por quê? É melhor dar do que receber. Porque quem está dando é porque tem, gente. E aquela pessoa que está ali agora, meu Deus, eu preciso receber. Eu preciso receber, senão eu não consigo honrar aquele compromisso. Entende a diferença? E Deus te abençoou já. E você fala assim, ah, então não vou dar não. Não, você tem que fazer. Porque é melhor dar do que receber. E minha esposa, que nem eu falei para ela sexta-feira, ela acordou, viu uns vídeos da Joyce Meyer, né? Ah, não sei como fala aí, não manjo de inglês, tá? E ela já leu um livro sobre rejeição dela. Depois eu vou postar nos stories, é muito incrível. Um livro sobre rejeição. E ela chegou, amor, nós temos que começar a declarar coisas grandes. E eu, aham. Ela, então, muitas vezes a gente paga um jantar, paga isso, paga aquilo. Nós temos que começar a declarar que nós vamos pagar uma casa para uma pessoa, que a Joyce Meyer falou aquilo. Eu falei, gente do céu, ou essa mulher está com muita fé, ou eu que não estou com fé nenhuma. Ou falei, ou os dois, né? Ou ela está com muita fé, eu não estou com nada, né? Ou um ou outro, ou os dois. Mas aí, depois daquilo, eu falei, meu, é verdade. A gente só pode dar o que a gente tem. Então a gente tem que começar a pensar que eu tenho que fazer pelo meu próximo. Ah, Deus me abençoou, estabilizou, minha casa está em ordem. Agora eu tenho que começar a caçar quem eu vou abençoar. Eu tenho que começar a ver quem eu vou abençoar, quem que eu vou ajudar. O que eu posso fazer pelo meu próximo que eu tenho transbordando, abundante em mim, entre aspas, que está sobrando. Eu não gosto de falar está sobrando, porque parece que é sobra, resto, mas não é resto, sobra. Eu estou falando que está sobrando no sentido de abundante, transbordando em mim, que eu posso fazer pelo meu próximo. E eu fiquei pensando nisso na sexta, e aquilo mexeu comigo. Falei, Deus, então o Senhor pode mandar. Manda porque eu quero fazer pelo meu próximo. Então esse é o nível médio de propósito. Então o fraco é para mim, tá tudo certo quando você faz para você. O médio é quando eu começo a fazer pelo meu próximo. O médio é quando eu começo a servir o meu próximo. E aí eu começo a honrar o que Jesus disse. Maior é quem serve. Jesus fala,
Quem que é o maior? É o que está sentado numa mesa ou aquele que está servindo? O maior, o mais importante, vamos colocar aqui, aquele que é o mais importante, né? Quem que é o mais importante? É o que está sentado numa mesa ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado numa mesa. Só que eu não sou o que estou sentado, eu sou o que está servindo, porque maior é o que serve. Então, entre estar sentado numa mesa e servindo, maior é o que serve. Então, é quando eu encaixo o propósito para o meu próximo. Pode ser para a tua esposa, para os filhos, pode ser já para a sua empresa. Então esse é o segundo estágio, o segundo nível de propósito. É quando você já honrou a si mesmo, está tudo certo aqui, está tudo ok. Logicamente que tem gente que fica assim, não vou para o próximo nível, porque ainda não fiz tudo o que eu queria. Tá? E o que acontece aqui? Você nunca vai ter tudo o que você quer e não use isso como desculpa para você avançar de nível. Então o primeiro nível é o fraco quando você faz para você uma dieta, vou parar de fumar, vou parar com aquilo, vou cuidar da saúde, vou cuidar do meu espírito, vou fazer devocional, eu vou orar, vou jejuar para você. E aí tem gente que faz para si mesmo, Daniel, faz X dias que eu cuido da minha saúde. E é de Deus, mas não é para Deus, tá bom? Então o primeiro estágio fraco, médio, agora, para o próximo. Quando você começa a servir, já está tudo ok aqui, o suficiente. Tá? Quando eu falo suficiente, não é sobra. O suficiente para você estar bem, você já começa a servir o seu próximo, tá bom? Então, vamos lá. Você começa já a servir. Então, esse é o nível médio de consciência, o nível médio de propósito. Aqui nesse nível, tem gente que quer ficar ali. Por quê? Daniel, tá tudo certo. Eu tô me honrando, tô honrando o meu próximo. E honrando o próximo, a pessoa já acha que está fazendo para Deus também. Ainda não. Ainda não. Porque o que eu quero que você entenda? O que você faz para Deus é para Deus. Então, qual que é o benefício para mim? Para mim, é para você. Vai beneficiar você, a sua saúde, a sua espiritualidade, o seu psíquico, o seu emocional. Você precisa cuidar de si. Nível fraco, para mim, não é errado, não, é uma benção. Segundo, médio, eu faço pelo meu próximo. Quem que é beneficiado? Você e o seu próximo. Agora, o maior nível, o alto nível de propósito, é o forte. É aquele propósito que você faz para Deus. Mas aqui que está a charada e a sacada. Por isso que eu falo, fica na live. Porque quando você pega a revelação, te destrava. E Deus vem e fala assim, agora eu estou abrindo o seu nível de consciência. E uma consciência expandida, ela nunca volta ao seu estado normal. Então por isso que eu falo, espiritualidade é igual estudar música. É igual estudar enneagrama. É igual estudar comportamento humano. Nunca tem fim. Você pega o melhor músico, sempre ele está aprendendo alguma coisa. E espiritualidade é muito além disso. Você aprende, você fala assim, meu Deus, não sei nada ainda. Não sei nada. Então o que é? Quando você faz, quando o nível forte, você faz para Deus, aí que está sacado. Todos são beneficiados. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Olha que incrível isso daqui. Mas você só, eu até hoje, 23, 24 anos servindo, tá? Todos esses anos servindo. Eu vou falar para vocês aqui. Ninguém até hoje conseguiu fazer para Deus algo e se manter firme com Deus antes de estar bem consigo e com o seu próximo. Aí a pessoa entra, recebe uma mensagem, agora eu vou fazer para Deus. Calma, filhão, calma, filha. Calma lá. Não é um dia. É consistência, persistência, processo, ficar firme. E aí vai exigir o que eu falei agora há pouco? Fé. Por que fé? Porque quando a gente se relaciona com Deus, Hebreus 11:1, eu não estou vendo, mas eu tenho convicção de que aquilo vai dar certo. Por exemplo, Daniel, eu não estou vendo que amanhã tem solução. Olha que bênção isso. Você está doido, Daniel? Fé. Fé, você vai começar a ver agora a solução, mesmo não tendo a solução. Fé, você vai ativar a sua fé. E aí é o nível mais alto do propósito. É o nível mais forte do propósito. É onde você se torna indestrutível. Uma empresa que faz para si mesmo é algo. Uma família que faz para si mesmo é algo. Uma pessoa que faz para si mesmo é o propósito fraco e tá tudo certo. O próximo nível, médio, para o próximo. E o alto nível, forte, quando ela faz para Deus. Mas aí que tá, quando você faz para Deus, olha aqui, arrepiado, ó. Volta para você. Por que, Daniel? Porque tudo, não é algumas coisas. Lei da semeadura.
tudo que o ser humano plantar, ele vai colher. Qual o terreno mais próspero de se plantar? O reino de Deus. Você faz para o teu próximo? Ótimo, que bênção. Assista esse filme, A Corrente do Bem. Não sei se tem nas plataformas, mas eu assisti há muitos anos atrás. Conta a história de um menino que ele começa a fazer o bem, ensinar, e todo esse bem começa a voltar para as pessoas. Ótimo! Mas quando você faz para Deus, você atinge o maior nível, o alto nível de espiritualidade. Onde muitas pessoas que até, entre aspas, se tornaram deuses, né? se classificaram como deuses, como gurus, né? Claro, nós servimos o Deus Todo-Poderoso, mas estou falando aqui, foram pessoas que atingiram altos níveis de espiritualidade. E para quem estuda comportamento humano um pouco, já sabe que você vai esmagando seus vícios emocionais, psicológicos, e aí você vai evoluindo espiritualmente. Então quanto mais você cresce espiritualmente, mais a prosperidade te procura. E aí entra aquela mensagem, Deuteronômio 28, que nós falamos isso, acho que foi o ano passado e retrasado. Todo ano eu dou essa mensagem uma vez no ano. Que as bênçãos viriam e nos alcançariam. Acho que eu lembro de cabeça. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então quando você começa a fazer para Deus, significa que você já está bem, significa que você já está fazendo pelo seu próximo e significa que você está agindo pela fé já. Olha que poderoso isso daqui. Mas olha mais uma charada, mais uma sacada aqui, vamos lá. Como que você pode dizer que ama Deus, que você não vê, sendo que o teu irmão que você vê, você não ama? Então para você amar a Deus, primeiro você tem que amar aquilo que você vê. Para você atingir um nível espiritual, em primeiro lugar você tem que cuidar daquilo que é natural. Só que daí que está. Tem gente que só vai cuidando do natural, nunca atinge o espiritual. E a vida dela vai indo até o momento que vira de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Então o maior nível do propósito é o espiritual. Quando você atinge o nível espiritual, você larga de ser mão de vaca. Quando você atinge um nível espiritual, você começa a alinhar corpo, mente, alma e espírito. Você começa a ver que o que você fazia antes para Deus não é nada diante daquilo que Deus quer que você faça. Então você começa a expandir a visão. Então o fraco, faço só para mim, tá tudo certo, fiz, alinhei a minha vida. Médio, tô fazendo pelo meu próximo, tá tudo certo, que bacana, tô dando um conselho, tô ajudando, tô dando uma força ali. Beleza, agora para Deus, fé. Vem a fé. E aí, quando você faz para Deus, você vive o que está escrito aqui em Gálatas. Já não sou eu quem vivo. Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, o maior nível de propósito é renúncia. Eu renuncio o eu, o meu próximo e começo a honrar a Deus agora. Não desprezando o meu próximo, não desprezando a mim, mas eu estou comprometido com a honra, com a verdade. Eu estou comprometido em fazer para Deus. Se Deus falar, eu faço. Se Deus não falar, eu não faço. Obediência. E aí entramos em outro versículo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí imagina uma pessoa que não atinge esse nível com Deus. Ela vive em desobediência. Por isso que vive pagando preço. Como assim, Daniel, obedecer é melhor do que sacrificar? Quando você sacrifica o seu eu para honrar a Deus, você está obedecendo. Logo, quando você está obedecendo, Deus está te honrando. Agora, quando você não obedece a Deus, você tem que ir para o sacrifício. Você vai ter que pagar um preço. Você está profetizando, Daniel? Não, estou te mostrando como funciona o reino espiritual. Você pode entender de pessoas, você pode entender de si mesmo, mas as coisas de Deus, aquilo que é espiritual, são mistérios. A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. Então aprenda a honrar a Deus, aprenda a honrar quem te honra, tá? Aprenda a honrar a Deus, aprenda a honrar quem te honra, aprenda a honrar aqueles que trazem mensagens para você, que facilitam a sua vida. Então esses 3 níveis aqui, o mais forte é para Deus.
Qual o benefício quando você faz para Deus? Ele provê, nunca te deixa na mão, Ele sempre cuida de tudo que é seu, porque daí já não sou eu quem vive, já não é mais meu. Você começa a entender, isso aqui não é meu não, essa empresa aqui não é minha mais não, minha família não é mais minha. Que nem semana passada eu falei para uma pessoa, eu não digo nomes por ética, mas eu falo assim, ó, todo pai, né, vamos colocar aqui, todo pai que apresenta, o pai, quando eu falo os pais, né, ou os responsáveis, né, tem muita gente que nasceu, teve abandono e tudo mais, foi criado com avós, com tios, etc e tal. Mas vamos lá, todo responsável por uma criança, vamos colocar assim, o que ela faz? Ela apresenta a Deus. Apresentar a Deus é consagrar a Deus. Aí a gente entra naquele versículo, consagre ao Senhor tudo que você for fazer e os seus planos serão bem sucedidos. Quando você entende isso, você está atingindo o maior nível do propósito, que eu entrego para Deus. E se o Senhor acredita que vai dar tudo certo, então eu recebo. E Deus, é tudo do Senhor. E se o Senhor abriu essa porta, vai manter-se aberta. Se o Senhor quer fechar essa porta, vai fechar a porta, porque se o Senhor fechar, outra já está aberta. E aí você começa a viver pela fé. Isso é viver pela fé. Que saia, caia por terra em nome de Jesus. Que isso eu vivi dentro da igreja, ouvindo que viver pela fé era o pastor ter que viver com uma cesta básica. Quantos pastores que eu vi que passavam necessidade, porque o povo não cuidava. Por quê? Eu estou indo na igreja servir a Deus. Tá nada, você está esquentando o banco da igreja lá só. Por isso que quando você atinge o maior nível de espiritualidade, quantas pessoas que chegam no final de ano, entre aspas aqui, entenda o que eu vou dizer, Daniel, tá aqui um 13º para você, tá aqui uma oferta especial para você. E sabe o que essas pessoas falam para mim? Cara, vai viajar com tua família, sei lá, vai comer um negócio legal. E antigamente na igreja era assim, tô fazendo, hein? O que você vai fazer com isso daí? Eram fiscais do reino, não eram servos do reino. Deus não precisa de fiscal não, tá? Deus precisa de servos, coração de servos, servas. Gente que serve, que a tua mão direita der, a esquerda não veja. Acabou, tá ganhando alma, é o que importa. Tem gente que não tá tirando a própria vida, é uma bênção. Tem casamento que está sendo restaurado, maravilhoso. Agora tem gente que quer classificar tudo. Isso é uma maldição, gente. Religiosidade, alienação. Isso daí é quando o inimigo te arranca do propósito. Fala assim, agora, você vai ver o que vai acontecer. Arrancou do propósito, acaba tudo. Então nós temos que entender, quando Deus te coloca no maior nível de propósito, não se esqueça. Não se esqueça. Lembra o Mateus 4? O maior nível. Onde o capiroto, o diabo levou Jesus? Lá, lembra? Jesus jejuou, orou 40 dias, 40 noites. Foi o Espírito que levou ele para lá. E depois o diabo se encontra com ele lá. Ele leva lá no topo do monte. E o que ele fala? Lá no topo. Ele levou lá embaixo. Lá no topo. Porque no topo o tombo é maior. Então o que acontece? Ele quer te derrubar. Então ele olhou e falou assim, se você se prostrar para mim, tudo isso daqui eu te darei. Pula daqui, porque vai dar ordem aos seus anjos que eles te guardem. Olha que louco isso. Mal sabia o diabo que ele é astuto, mentiroso, desgraçado. Daniel está xingando? Não, é o oposto da graça. A graça provém de Deus, a desgraça provém de quê? Do diabo. Mal sabia ele, tá? Mal sabia ele que tudo aquilo já era dele. Você nunca vai se prostrar para o diabo. Você nunca vai se prostrar, se humilhar para pessoas que querem o teu mal. Você nunca mais vai fazer isso. Porque você vai entender hoje que tudo é de Deus. E que você serve a Ele. E que Ele tem poder para mudar a sua história. Tudo que é dele é seu. Mas só é seu se você consagrar a Ele. Se você atingir o maior nível de espiritualidade. Senão não adianta você procurar, não adianta você pedir, fazer campanha, orar na madrugada. Não adianta nada disso. Daniel, eu estou no propósito fraco, que é para mim. Bênção, glória a Deus, está tudo certo. Daniel, eu estou no propósito médio, para o meu próximo. Que bênção, maravilhoso. Mas enquanto você não entrar no propósito de Deus, que é o que Deus te prometeu, não vai alavancar. Daniel, pode dar certo? Pode. Mas
Mas eu não vou dizer nome por ética, mas eu gosto de testemunhar, eu gosto de contar histórias às vezes. Mas uma pessoa contou assim pra mim, que eu falei assim, gente, aquelas pessoas ali são tão abençoadas. E depois uma pessoa contou pra mim assim, você tá vendo tudo isso daqui, pastor? Sim. Essas pessoas aqui cuidaram lá atrás de pastores de igreja. Aí as pessoas não entendem, porque muitas pessoas prosperam. Ó, não existe prosperidade que não venha de Deus. Riqueza, Daniel, ganhe milhões, ótimo. Riqueza, tá tudo certo. É a sua competência, tá? O seu mérito. Agora a glória é de Deus. Nunca toque na glória de Deus, tá? Nunca toque. Eu lembro, quando fala da glória de Deus, eu lembro da história de Moisés. Moisés muito doido, alto nível de espiritualidade, né? Deus, eu quero ver a tua face. Rapaz, imagina isso. Hã? Eu tô querendo ver o pé dele. E ele, quero ver a tua face, Deus. Imagina, cara com sangue no olho. Deus, eu quero ver a tua face. E Deus fala assim, ô Moisés, imagina aquela voz, né, estrondosa. Ninguém que viu a minha face sobreviveu. Mas eu quero ver e partir para a glória. Imagina isso, olha que loucura isso, gente. Porque eu vivo a mensagem, sabe? Quando eu vejo, eu consigo ver essa cena assim, sabe? E Deus, não, Moisés. Não, mas eu quero, Senhor. Ele queria ver e partir para a glória. Tipo, é a última coisa que eu vou ver nessa terra. E o que Deus faz? Não, Moisés, eu tenho uma obra na sua vida ainda. Eu não posso te levar agora. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu te dar um conselho aqui. Entra na fenda da rocha e eu vou passar de costas. Você vai ver as minhas costas. E Moisés falou, glória a Deus. Foi lá para a fenda da rocha, lá no lugar estreito. Pegou? Você só vê a glória de Deus muitas vezes no estreito. Porque até ali você pode tudo, você é autossuficiente. Você pode tudo, né? Até você entrar no estreito. Quando você entra no estreito, você fala, eu não posso tanta coisa assim, não. E aí Deus te amassa. E aí o que acontece? Eu não consigo nada sem Deus. Então, Moisés foi lá na fenda da rocha. Daqui a pouco o Senhor passa de costas. E Moisés contempla toda aquela glória poderosa. E o que acontece, para resumirmos essa história? Quando ele desce para o arraial, a Bíblia fala que tiveram que cobrir o rosto de Moisés, porque ele brilhava tanto que as pessoas não conseguiam contemplar a face dele. Tinha até um corinho na igreja que falava, brilhava, brilhava, o rosto de Moisés brilhava. Era um corinho, cantava lá na época, sei lá, que eu era criança. Ei, qual foi a última vez que você viu a glória de Deus? Qual foi a última vez que você ficou com essa luz tão forte em você? Isso só acontece quando você está no maior nível do seu propósito, que é o forte, que você faz para Deus e tudo se move para Deus. Aí a pessoa fala assim para você, não oferta não dizima não contribui não, porque vai fazer falta. Não vai porque eu confio em Deus. E a pessoa confia em Deus, nunca falta. Olha que loucura isso. E às vezes, humanamente falando, a conta não fecha, mas fecha. Explica isso. Então, você começa a viver o inexplicável. Você começa a viver o impossível, porque você começa a viver pela fé. Só contempla o impossível quem já fez o possível. Só contempla o impossível quem vive pela fé. Só contempla milagres quando você ativou a sua fé. E quando você atinge a sua fé. O que é fé? Ah, Daniel, amanhã está registrado para acontecer isso. Ótimo, já está acontecendo. Agora você olha e fala assim, poxa, mas isso não é o suficiente. Então agora você vai lá e ativa o botão da fé. E aí você começa a falar, Deus, eu começo a declarar. Eu começo a profetizar. Sem demagogia, sem alienação, sem religiosidade, uma forma de se expressar. Eu começo a profetizar agora. Que vai acontecer. Essas bênçãos vão acontecer amanhã. Essa semana vão vir, vão me alcançar. Eu creio. Porque, Senhor, tudo que o Senhor me der, eu vou te honrar. O Senhor sabe que eu vou te honrar.
Porque pessoas que atingiram esse alto nível têm palavra. Deus, anota isso que eu vou te dizer agora. Deus só honra homens e mulheres de palavra. Por quê? Porque o que Ele deixou para nós foi a palavra. Deus não precisa de documento não, igual pessoas. Deus precisa de homens e mulheres de palavra. Quando você se torna um homem e uma mulher que cumpre palavra, Deus fala, com esse eu posso contar. E Ele começa a abrir as portas e te prosperar. Por quê? Porque você fala assim, Deus, eu lembro daquela frase de Jó, o Senhor me deu, o Senhor tirou isso daqui. E no final Deus deu tudo em dobro para ele. Porque Jó aprendeu a confiar em Deus. Jó tinha tudo. Jó era um homem, entre aspas, aqui na época dele, milionário. Jó era do transporte. Como assim, Daniel? Ele tinha cavalos e camelos. Na época, cavalo e camelo era transporte. Entende? Transporte de pessoas, transporte de carga. Ele era do transporte. E aí o que acontece? A mulher dele chega para ele quando ele perde tudo. A mulher dele fala assim, ei, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha isso, gente. Não era o que ele queria ouvir da mulher, não. O que ele queria ouvir da mulher? Amor, vai dar certo, que benção. Não. Mas o inimigo foi tão astuto. Ele tocou em tudo. Só não pôde tocar na vida dele. Porque Deus colocou limites. Muitas coisas não estão dando certo na sua vida. Porque você precisa atingir o seu maior nível do seu propósito. Enquanto você acreditar que você quer fazer do seu jeito, não vai acontecer. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Começa a fazer para Ele e tudo para Ele. Não importa. Deus te deu, você vai honrar. Não importa se a conta não fecha, você vai fazer para Ele. Jó olha para a mulher depois que ele fala amaldiçoa esse Deus e morre. Ele olha para a mulher dele e fala assim, mulher, você fala como uma louca. Tudo que Deus me deu, Ele me deu. Ele está me tirando. Bendito seja o nome do Senhor. Fé. E Jó perdeu tudo num dia. Tudo. Lê o livro. Tudo de uma vez só. Uma notícia atrás da outra. Ficou doente. Os amigos dele falavam, abandona esse Deus, cara. E aí Jó começa a ouvir a voz de Deus. E no final, os 2 últimos capítulos, se não me falha a memória, que não estava no script, aqui 41 e 42, mas acho que é o último. A Bíblia fala que Deus começa a restaurar a sorte de Jó. Quero declarar sobre a tua vida agora. Todo azar, é uma força de expressão isso, tá? Todo azar, toda maldição, toda inveja, tudo que veio para desgraçar a sua vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Que o anjo de Deus Todo-Poderoso visite a sua casa, a sua empresa, o seu lar, sua família, as suas finanças, a sua conta no banco. Que visite as pessoas dos seus negócios agora. E que aconteça um movimento na roda espiritual de Deus. E tudo vai se encaixar perfeitamente, se alinhar perfeitamente. E Deus vai colocar ordem no caos. Deus vai colocar prosperidade no meio da escassez. E você, a partir de hoje, você vai ter postura de homem, postura de mulher de Deus. E começar a fazer as coisas para Deus com palavra, com honra, com verdade. E não retroceder. Deus, tudo que o Senhor me der, eu vou te honrar. Eu vou te honrar, Senhor. E parar com essa escassez, com essa voz do diabo que fala, não faz isso não. Colocar medo no seu coração. O medo não é de Deus, é o inimigo número 1 da fé. É o medo. É o inimigo número 1 da fé. Pedro só afunda lá quando estava andando sobre as águas, porque ele foi pela fé e afundou. Por quê? Medo. Medo de ser rejeitado, medo de faltar. Não é o medo, né, do bicho papão, não, é medo. Todo ser humano tem um medo. Então, a partir de agora, você vai falar, Deus, eu vou te honrar. Palavra, hein?
Palavra, porque você fala, Deus, eu vou te honrar. Começa a dar certo. Tchau. Não, palavra. Palavra. Daniel, mas eu dei uma palavra para Deus. A palavra saiu da sua boca, mas e o seu coração? A Bíblia fala, o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração, a intenção do seu coração. Enquanto não for aqui, o arrependimento profundo, enquanto não for aqui, honrar profundamente. Deus, não importa, eu vou te honrar sim. Deus, se eu prosperar minha empresa, se eu prosperar minha vida, eu vou ser coluna financeira na vida daquele cara ali. Eu vou honrar ele. Não importa o que acontecer, eu vou honrar. Não importa. Eu vou honrar, Senhor. E eu vi, até hoje, pessoas falaram assim, Daniel, vai, faz e conta comigo. E acabou. Tem pessoas que estão aqui, que são dizimistas, ofertantes. Tem pessoas que vão começar a ser dizimista, ofertante no nosso ministério. Por quê? Porque Deus nos arrancou de algo, de um lugar. E você não tem ideia. Vocês aqui, eu vou abrir meu coração para vocês. O peso que eu carreguei de ter fechado 4 paredes. Eu carreguei esse peso. Eu estou falando aqui publicamente isso daqui. Foi muito forte. Mas eu não entendia. Eu fiquei doente com isso. Adoeci. Vocês sabem aqui. Vocês sabem. Meu filho comeu polenta 3 dias. Minha filha, depois que minha esposa falou isso pra mim, deixava pra ele comer. Teve pessoas que vieram trazer leite na minha casa. E eu não entendia nada. Não entendia nada. Depois de um tempo, passou, Deus foi me curando. Deus foi me curando e falou, continua. Depois que eu fui entender quantas pessoas foram impactadas pela internet, que não tinha fins daqui. E Deus falava lá atrás, vai chegar um momento que eu vou te tirar de dentro da igreja, eu vou te tirar. E vai ficar com você quem eu levantei para ser coluna na sua vida. E essas pessoas que forem colunas na sua vida, eu vou honrar, prosperar e sempre vou honrar elas. Porque elas estão honrando o propósito dela com Deus, comigo e com você. Muito forte isso daqui. Eu preciso contar isso daqui. E aí um belo dia, eu contei acho que esse testemunho, fui na casa de um casal que a gente ama muito aí, fomos fazer um culto de ação de graça. Ele sobreviveu à Covid, um monte de coisa aí. E chegamos lá, ele convidou os pais, aí eu, minha esposa, esse casal e o casal de pais dele. Aí dei a palavra, orei tudo, aí no final eu falei, amor, pode falar. Aí a minha esposa fala assim, para a mãe dele assim, olha, Deus está mandando a senhora falar tudo que precisa falar, que Deus colocou no seu coração. Pronto, Deus toma essa mulher e fala 20 minutos comigo em profecia. Eu achando que eu fui ali para servir, eu fui ali para quê? Servir e recebi. E Deus me curou aquele dia. Falou assim, eu te tirei das 4 paredes. E aí que tá. Eu vou te colocar no lugar. Você vai entrar na sala das pessoas para orar por elas. Você vai entrar em empresas para orar por essas pessoas. Você vai entrar em apartamentos, em casas. Você vai entrar e eu vou te levar até essas pessoas, porque elas não vão até uma igreja. Ou essas pessoas se decepcionaram. E Deus começou a falar todos os motivos que você não imagina que essas pessoas precisavam. E falou, eu quero prosperar a vida dessas pessoas. E quando essas pessoas começarem a te honrar, eu vou honrar elas. E aí, inúmeras bênçãos. Só que daí que tá. A partir desse dia, um monte de gente, você tem que abrir igreja. Você tem que abrir igreja. Você tem que abrir igreja. Eu falei, gente, não é assim. Você tem que abrir igreja. E sabe o que aconteceu? Um monte de gente parou de nos honrar. Quem ficou? Se você está assistindo esse vídeo e continua nos honrando, continua dizimando, continua ofertando, foi Deus que te levantou. Só ficou quem Deus levantou. Os que vieram pela emoção, os que falaram, eu vou ajudar. Deus não precisa de ajuda. Nunca precisou de ajuda. Deus precisa de homens e mulheres que têm palavra, que honram, que falam assim, Deus, eu sou coluna na vida desse Daniel aí. Ele vai desbravar, vai fazer. Eu sou coluna, eu vou honrar esse cara aí. E almas estão sendo ganhas todos os dias. Eu honro. E o ministério pastoral, ele é 80% bastidor, 20% público. 80% as pessoas não veem o que estamos fazendo. Nunca viram e nunca vão saber. Um dia eu sentei com uma família. Isso aqui está acontecendo, isso aqui está acontecendo. Mas você falou pro fulano? Eu falei, não. Mas precisa saber. Eu falei, não, eu não me autopromovo. Desculpa. Não, mas precisa contar testemunho. Então eu falo, conta você. Quantas pessoas que nós honramos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um chefe de família, honrando, eu e minha esposa, honrando esposa, filhos, toda semana ali, tal, atendendo.
isso, os negócios tal. Essa pessoa nem sabe o que fizemos. Essa pessoa continua honrando ali, ela nem sabe. Mas por que, Daniel? Porque eu sou um homem de palavra. Você se orgulha com isso? Não. Eu me glorio naquilo que Deus faz. Porque meu compromisso é com Ele. É isso que eu quero que você entenda e que você coloque na sua vida. O seu compromisso é com Deus. Se o seu compromisso é com Deus, você nunca vai trair a sua mulher. Você nunca vai trair o seu esposo. Se o teu compromisso é com Deus, você nunca vai parar de ser dizimista e ofertante. Por quê? O seu compromisso é com Deus. O maior nível de propósito forte. Se o teu compromisso é com Deus, não tem ninguém que te derrube. O justo pode cair. Quantas vezes a Bíblia fala? 7. Todas elas Deus levanta ele. Por quê? Porque ele é justo. O justo viverá pela fé. 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 Ainda que as pessoas puxem o teu tapete. Puxou, você fica flutuando assim, ó. E Deus está lá te ajudando. Fé. Fé, gente. Deus te levantou como coluna no nosso ministério. Fique. Fique. Deus está te honrando? Tá. Fique. Tá recebendo cobertura espiritual? Tô. Tua vida tá uma bênção? Tá. Fique. Por quê? Quando o diabo quer tirar a pessoa do propósito, ele oferece os manjares. Olha, igual Jesus. Sobe no ponto. Tudo isso aqui vai ser seu. Se você parar de honrar Ele, se você parar de dizimar, se você parar de ofertar, se você parar de fazer isso, tudo isso daqui vai ser seu. Tá amarrado, diabo. Deus me deu um comando, eu tenho palavra, eu vou até o fim. Esse é o mundo espiritual. Ele engana. Ele é um enganador da serpente. É ou não é? Hã? É ou não é? Quem enganou a Eva? Quem que enganou o Adão? A serpente. O diabo. O enganador. Hã? Não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém te tirar do propósito. Quem aí está no maior nível de propósito? Fraco. Daniel, estou bem comigo? Médio. Já estou fazendo pelo meu próximo agora. Forte. Para Deus. Senhor, o que o Senhor vai me dar essa semana? Tudo que o Senhor me der é teu. Eu e minha esposa, a gente sempre vivemos assim. Teve uma vez, eu já contei esse testemunho. Não foi Deus que falou daí, nós não fizemos. Mas eu falei, amor, se Deus mandar, a gente dá o nosso carro. Não, mas você não tem outro carro? E daí? O Deus que me deu o carro vai me dar outro carro? Ah, Daniel, não. Então, quando você fala não, não dá, não posso, você não está no alto nível. As pessoas que estão no alto nível, tudo que Deus manda fazer, fazem. Abraão, me dá o seu filho. Abraão, sem pestanejar, o que ele fez? Vou entregar. E no caminho você fala, foi fácil, Daniel. Foi nada, o filho dele, pai, onde nós estamos indo? Imagina para ele, filho, nós estamos indo fazer um sacrifício. Mal sabia Isaac que ele era o sacrifício. E aí quando chegou o momento que Abraão foi fazer, o anjo aparece e fala, para porque você é um homem de palavra. Você é um homem de Deus. E aí, você vai ser um patriarca. Você vai ser pai de gerações. Porque você tem palavra. Eu vou te prosperar de tal forma. As suas famílias vão ramificar a terra. Olha o que Deus faz na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é uma pessoa de palavra. Que fala, Deus, tudo que o Senhor me der, eu vou te honrar. E Abraão, a Bíblia lê lá, o estudo nosso que eu tenho de dízimo, eu falo, ó, Abraão dava o dízimo de tudo que Deus dava para ele. E ainda ele nem chamava Abraão, era Abrão. Tá? Então estava começando ali, ele começou e falou, Deus, tudo que o Senhor me der, eu vou te dar, acabou. No final do mês lá, quanto entrou aí? Eu não sei quanto de terra, não sei o que, BBB, bababá. Ó, entregue isso aí para Deus, beleza, vamos continuar fazendo. Ele colocava no débito automático, falava, fiz para Deus, acabou. E Deus pega esse homem e dá o maior título para ele. Você vai ser pai de multidões. Você tem uma música do Fernandinho, né? Eu serei pai de multidões. O que você faz nessa terra, você colhe nos céus. Existe um galardão para você, mulher. Existe um galardão para você. A maior recompensa que um homem e uma mulher pode ter é um galardão. O galardão significa que você obedeceu a Deus na terra, você cumpriu o seu propósito e você deixou um legado. Como Timóteo disse, combati o bom combate,
os demônios internos e externos, combati o bom combate. Completei a carreira, ou seja, completei tudo que Deus colocou na minha mão como propósito. Completei ela. Não deixei pela metade, fiz até o fim do que Deus me mandou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Fui justo, fui honesto, fui íntegro na minha palavra. Nada corrompeu meu coração, servi a Deus. E aí eu me lembro agora das palavras de Jesus, que foi a minha primeira pregação que eu fiz na vida. Mateus capítulo 24. Ele fala, sejam fiéis até a morte, seja fiel até a morte. Não é só um período não. A maior felicidade que você vai ter na sua vida é quando você estiver cumprindo o seu propósito com Deus. Até ali você pode ter níveis de alegria. Qual que é a diferença, Daniel? Felicidade é um nível espiritual. Alegria é uma bênção, é quase uma euforia. Mas existe euforia, alegria e felicidade. A felicidade é o maior nível. Honre a Deus. Não desista. Deixa eu voltar a música aqui. Honre a Deus. Não desista. O que você vai fazer a partir de hoje? Nível fraco para mim, médio para o próximo, forte para Deus. O que você vai voltar a fazer para Deus hoje? Ou o que você vai começar a fazer para Deus hoje? O que está pendente no seu propósito? Os 3 níveis, para você. O que você precisa fazer por você, para você? Segundo nível, esse é o fraco. O médio, o que você precisa fazer pelo teu próximo? Segundo estágio. Terceiro estágio, o que você precisa fazer para Deus? Aqui, ó, minhas anotações. Olha que bacanas aqui, ó. Tá? Do jeito que eu anoto, que eu visualizo daqui, lembro de tudo. Fraco, médio, forte. O que você precisa começar a fazer ou voltar a fazer? O que você precisa fazer ou voltar a fazer para honrar a Deus, para honrar o seu propósito? Hã? E anote o que eu vou te dizer agora. Quando você começar a viver o seu propósito, espiritualmente falando, o maior nível, espiritualidade, fé, serão os dias mais felizes da sua vida. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você não estiver dentro do seu propósito, sempre vai ser um enfado. A Bíblia fala sobre enfado. Uma vida sem Deus, espiritualidade, é uma vida de enfado. O que é enfado? Tipo, saco, né? Tipo, uma vida com Deus, uma vida de felicidade. Que Deus te abençoe com saúde, com prosperidade, com fé, com tudo que você precisa e muito além do que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Antes de orarmos, aqui na live do Instagram está o Pix aqui, você pode tirar um print aí agora da sua tela, pegar o número. Se você estiver assistindo pelo YouTube, essa mensagem vai para o YouTube, na descrição do vídeo tem um Pix, você pode lançar a sua contribuição e comece a fazer isso hoje. Coloque a data do seu fechamento, comece a ser coluna financeira no nosso ministério. Antigamente eu falava assim, você pode dar em qualquer lugar. Não, Deus quando tem propósito, Ele faz específico isso. Deus mandou dar no nosso ministério, faça por nós. Não estou puxando sardinha para o lado não. Assim como teve pessoas lá atrás que me chamaram e falaram, Daniel, eu vou caminhar aqui com você um período assim, mas olha, tem uma família lá que eu abençoo. Tranquilo, Deus falou isso com você, falou, então honra o que Deus te falou. Mas tem pessoas que Deus levantou para serem colunas do nosso ministério, no nosso chamado. Até quando eu devo ser? Até o fim. Até quando você partir dessa terra. E fazer o quê? Deixar um legado para seus filhos, netos. Falar, olha, porque eu vi muito isso, tá? Eu vi homens, eu vi empresários que faleceram e que sustentavam a obra de Deus. E os filhos, a esposa não sabia. Eu vi isso. E a obra de Deus padeceu. Porque eles não sabiam que aquele homem fazia aquilo. Depois de muito tempo, essas famílias padeceram, eles descobriram que ele fazia isso, voltaram a honrar essas famílias, porque não sabiam. Então você tem que ensinar. Olha, tá vendo isso aqui? Filho, neto, seja quem for. Papai, mamãe, a vovó, titio aqui, honra lá o ministério lá do Daniel.
é um dízimo, é uma oferta, e nós fazemos isso para honrar a Deus, porque Ele cuida de nós espiritualmente, nós cuidamos dele financeiramente. Isso é uma bênção, Deus tem nos honrado, nos abençoado. Se um dia nós faltarmos, você vai continuar fazendo isso. Ensina isso para as pessoas da sua empresa, ensina isso para as pessoas que estão ao seu redor, ensine elas a ofertarem. Por quê? Porque eu aprendi isso. Eu aprendi isso. Eu me lembro, eu até já contei esse testemunho. Eu lembro quando eu levava a oferta, eu ia com a mãozinha para trás, assim, né? Porque a direita dei, a esquerda eu não podia ver. Mas na minha inocência como criança eu fazia. E eu ensino meus filhos. Eu ensino. Deixa eu orar por você, pela sua oferta, pelo seu dízimo. Deixa eu orar pela sua família. E hoje eu declaro sobre a tua vida já, a oração já. Declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Que amanhã, segunda-feira, é uma semana de respostas, prosperidade. Vai entrar um dinheiro na sua conta que você não espera, que estava esquecido. Forte isso. Tem pessoas que estão com processo na justiça, você vai receber vitória. Tem pessoas que vão receber aumento. Tem pessoas que vão receber bônus. Tem pessoas, isso tudo honestamente, tá? Honestamente. Tem pessoas que foram tão abençoadas que vão começar a honrar o nosso ministério. E eu profetizo sobre a tua vida. Tudo que você fizer nunca vai faltar sobre a tua vida, tua família, tua casa, teus negócios, prosperidade. A partir do momento que você decide cuidar de nós, nós cuidamos de você espiritualmente. E vou contar testemunhos, aqui não é para se autopromover, mas todas as famílias, empresas que nós cobrimos espiritualmente, até no meio da pandemia, prosperaram, não é que estabilizaram, prosperaram. Então eu declaro sobre a tua vida agora, você que falou assim, Deus, eu vou cuidar do ministério desse cara, eu vi honestidade, eu vi que é um homem de palavra, enquanto eu estiver vivo eu vou honrar o ministério dele. E eu quero te abençoar agora. Não importa onde você estiver. Aqui nós já recebemos ofertas do mundo inteiro. Ofertas singelas, ofertas um pouco mais expressivas. Então você que está assistindo esse vídeo, se comprometa com Deus. Não volte, não retroceda na sua palavra, nunca. Daniel, o que a Bíblia fala? Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Eclesiastes. Quando você fizer um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo. Porque Deus não se agrada de tudo. O que é isso? Você deu uma palavra, Deus está falando, vai até o fim. É só honrar a sua palavra que eu vou te honrar. Nós vivemos em tempos sombrios, onde as pessoas têm dificuldade de honrar a palavra. Algo que deveria ser absolutamente normal, é totalmente difícil hoje. Então você não pode se corromper. Que o seu coração sempre seja do Senhor. Que você nunca sirva ao dinheiro. Vou falar sobre isso domingo que vem. Se Deus permitir, claro. Jesus fala, vocês não podem servir a Deus e a mamão, ao dinheiro. Mas Jesus nunca falou que você não podia servir a Deus com dinheiro. Então que o dinheiro seja servo e um meio. Não o teu Deus. O teu Deus sempre seja o Deus Todo-Poderoso. E o dinheiro seja algo que você vai servir a Ele. Eu declaro sobre a tua vida, tua família, teus negócios, toda sorte de bênçãos. E, a partir de hoje, tem gente que vai começar isso. E tem gente que vai voltar a fazer isso. Independente de qual perfil seja você, você vai fazer. Esse é o importante. Mas você vai fazer no fundo do seu coração. Não é falando da boca para fora, esperando receber algum benefício. Não. Quem honra a Deus sem benefício. Faz pela fé. Se você vai receber bênçãos pela fé, você tem que começar a ofertar pela fé. Você tem que começar a dizimar pela fé. Você tem que começar a fazer pela fé. Porque se você esperar as condições, você nunca vai ter. E quem espera a condição nunca faz e não entra no seu propósito. Então é pela fé. Começa a fazer. Faz com o que você tem. Até você alcançar o que você deseja e começar a fazer com o que você almeja. Mas fé é isso. Eu faço agora. Então finalizou a live. Você está recebendo essa palavra agora. Eu vou honrar, não importa se é 50, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não importa. Se Deus te deu, honre Ele. E a partir de hoje você vai fazer isso. Nós somos um propósito, cobrindo vocês, sem vocês saberem, olha para vocês verem isso. Nós mandamos mensagem para muitas pessoas convidando. Ficou aqui nos meus stories, perdão. Mas nós somos 40 dias em oração.
para Deus levantar novas colunas financeiras e para Deus honrar as colunas que já estão conosco. E todas essas pessoas vão ser prósperas, vão prosperar. Então a partir de hoje, fala: Deus, eu vou honrar. E assim como tem pessoas que estão aí conosco, caminhando há anos, sempre foram abençoadas. E fazem porque tem resultado. Olha que incrível isso. Fazem porque tem resultado. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua empresa. A partir do momento que você der a sua palavra, fala assim: olha, eu vou honrar esse cara aí. Vou honrar o ministério dele. Profetizo sobre a tua vida prosperidade, provisão, proteção. Que Deus envie anjos, guardiões lá agora, para proteger, prover, para movimentar o reino espiritual natural, para que venha até as suas mãos, para que você possa continuar fazendo e prosperar cada vez mais. E quanto mais Deus te der, você vai falar: Deus, o Senhor pode mandar. E eu ensinei pessoas assim. Teve gente que não tinha nem trabalho na época da igreja. E eu ensinava. E eu acho que eu ensinava isso aqui. Duas coisas eu vou falar aqui. Comece a fazer isso. E teve pessoas que estavam desempregadas, se tornaram grandes colunas financeiras na igreja. Tinham pessoas que quando eu cheguei foram mandadas embora. Eu falei: ó, vem aqui, entra no propósito. Se tornaram uma das maiores colunas financeiras depois da igreja. Olha que forte isso. E outra forma, você nunca ora falando assim: quando você quer dar. Eu acho que uma vez eu ensinei isso pra Cleide. Se ela estiver na live, dá uma mãozinha aí, Cleide. Aí eu falei: ó, Cleide, nunca ora o que você quer receber, sempre ora o que você quer dizimar. Ela: nossa, gostei disso, Daniel. Eu lembro disso até hoje. Eu estava lá na igreja, foi no final do culto, falei: e Deus vai te honrar. E desde aquela época, a Cleide sempre foi coluna financeira. Não importou o que aconteceu, ela falou: ó, Deus está aqui, eu vou te honrar. Mulher valente, de palavra. Então você que está aí na live, fala assim: ó, a partir de hoje, eu vou honrar. Não importa o que aconteça. Tá aí, eu falei que ela estava aí, que eu não consigo ver aqui, tá? Não sei quem está na live. Só sei que tem gente na live. Fala assim: ó, eu vou honrar a Deus. Não importa. E aí, ó, veja bem. Eu vou falar isso. E vou testemunhar agora. Eu vi isso. Os melhores dias de pessoas, da empresa das pessoas, das famílias dessas pessoas, foram quando elas começaram a honrar o alto nível do propósito, que é a espiritualidade. E tem gente que nasceu para ser coluna financeira e acabou. Você só vai sustentar financeiramente o ministério. Você nunca vai pregar, você nunca vai poder lá, que você não vai ter tempo para isso. E quando eu falei isso lá atrás, a gente escandalizou com isso. Falava: gente do céu. Mas por quê? Porque não enxerga o propósito. Então, se Deus te levantou como coluna, vai lá desbravar, cara. Vai lá, mulher. Enfrenta, vai. E tal dia você vai falar assim: ó, tal dia, Daniel, conta com isso daqui. Eu não vou dizer o nome por ética, porque eu não sei se está na live. Mas teve uma pessoa no meio da pandemia, falou: Daniel, X meses eu estou desempregado, assim, tal. O que eu faço? Aí eu dei a receita do bolo. Tem receita pronta, não tem? Tem a receita pronta. Mas não vou contar hoje, porque a live aqui já estourou o tempo. Mas tem a receita pronta do bolo. Eu falei: faz isso. Você vai ver o que Deus vai fazer. E quando Deus te honrar, você vai se tornar coluna financeira. Ela: eu vou fazer. Fez. Eu não sei, minha esposa tá aí, mas não deu 2 semanas? Meses sem trabalho. 2 semanas conseguiu trabalho. Ó, até hoje. A pessoa recebe dia 5, né? Dia 6, 7 e pouco da manhã, puf, apita meu Pix. Até hoje, no começo da pandemia, essa pessoa se tornou coluna. Não importa. Sabe o que é isso? Deus me deu. Eu não podia, eu não conseguia. Deus me deu. Então só vou retribuir o que Ele fez. Mas ainda você vai falar assim: ah, Daniel, eu vou retribuir tudo. Você nunca vai dar conta. Você não dá conta. Por quê? Ó, faz assim, ó. Sabe o ar que você está respirando? É Ele que te dá. Sabe a saúde que você tem? É Ele que te dá. Sabe a família maravilhosa que você tem? É Ele que te deu. Sabe a empresa que você tem? Ele que te deu. Tudo Ele te deu. Você nunca vai dar conta de devolver tudo para Ele. Então, faça o mínimo, que é ser dizimista e ofertante. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana. E não se esqueçam que eu vou te falar aqui agora. Essa semana é uma semana que Deus vai te surpreender e você vai contar muito testemunho. Deus te abençoe.